E aí galera, bem-vindo ao canal da King Models. Antes de mais nada, eu queria pedir para que você, ao final do vídeo, você desse aquele joinha, seja ele para cima ou seja ele para baixo, tá? Que aquele joinha simplesmente é um termômetro para que eu possa estar administrando no que eu posso melhorar e o que eu devo aperfeiçoar, tá? Então é assim, o vídeo de hoje a gente começa aqui no nosso depósito, tá? É num pedacinho do nosso depósito aqui, onde quando você está montando aqueles packs de bateria, seja de lítio-íon, aquelas baterias de 18.650, pack de lipo, pack de lítio-íon, lítio-ferro, e você precisa colocar aquela cereja no bolo, que é dar o acabamento final. Então aí vem aquela dúvida, aquela tela azul, né? Então você vem aqui e fala assim, qual retrátil eu devo colocar? Aí vem aquela dúvida, olha a infinidade de medidas que a gente tem. Olha, são todos, cada uma medida, um diâmetro. Então aí vem aquela dúvida, Luiz, qual retrátil eu devo usar? Quanto um retrátil desse ele encolhe para que eu possa estar escolhendo da forma correta? Até mesmo porque você pega um termorretrátil, ele não tem medidas, as medidas dele, tá? São, como é que eu posso falar? Elas têm um intervalo, então a gente pega o intervalo de 66 milímetros na versão chata, tá? Que seria aqui, né? E aí depois, antes disso, a gente tem o 57, então a gente tem os intervalos. Então, às vezes, a gente tem um projeto que acaba caindo numa medida meio ingrata nesses dois intervalos, e qual que eu devo utilizar de fato, tá? Então é isso que eu vou tentar estar ajudando vocês no vídeo de hoje, tá? Provavelmente vão ser dois vídeos, um primeiro momento pensando em qual retrátil, qual tamanho, no formato chato, seja ele no formato chato ou no diâmetro, qual devo utilizar? E um segundo vídeo a gente vai tentar ajudar em quanto um termorretrátil desse ele retrai de fato. Tá? Então se eu pegar, por exemplo, esse daqui deve ser um de 85 milímetros, quanto ele vai, até qual o meu projeto, o tamanho menor da peça que eu consigo encaixar, que eu consigo retrair a peça que eu tô desejando. Tá? Então nós vamos lá agora, eu quero ir lá para a bancada, tá? Lá é muito mais fácil de administrar, eu vou cortar alguns pedaços de retrátil e a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo lá, tá bom? Eu espero vocês na continuidade do vídeo. Mais uma vez, obrigado. Então, galera, dando continuidade aqui na bancada agora, eu peguei algumas peças aqui para tentar auxiliar na orientação de vocês, apesar de parecer um pouco, um assunto um pouco bobo, né? Mas a gente tem um índice aqui relativamente alto de pessoas que acabam comprando de forma enganada, enganada não, mas errônea, o tamanho do PVC de acordo com o seu projeto, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? É de dar uma instrução básica e, além de tudo, a gente colocar aqui uma tabela. Não se preocupa tirar foto, pausar, porque essa tabela aqui eu vou colocar no final do vídeo, tá? Com todas as medidas que a gente trabalha de retrátil no formato chato, tá? Que seria esse formato natural dele, tá? O PVC no formato chato assim, e ele no formato de diâmetro, tá? Então se você vai encapar algum produto, alguma peça que ela é redonda, cilíndrica, é muito mais fácil, porque você já tem um diâmetro limite aqui. No caso do chato, que acaba confundindo um pouco, tá? Então, por onde que a gente pode começar aqui? A primeira coisa que eu tenho que definir no meu projeto é como eu vou encapar a bateria, tá? A bateria ou o seu projeto. Qual que é a parte fundamental que eu tenho que proteger com o retrátil, tá? Nesse caso aqui no pack, qual que é a dica? Lembrando que isso é só uma dica, uma orientação, é uma base de referência para que você possa começar seu projeto, tá? Então é assim,
qual que é a orientação que a gente utiliza aqui, que a gente dá, que a gente utiliza aqui com mais prática na bancada? É de que os terminais sempre devem estar encapados, tá? Então é assim, quando você for trabalhar em cima de um pack, da montagem de um pack de baterias, aqui é um pack que já está em projeto final, ele já foi soldado, eu vou desmontar, tá vendo? Ó? Então ele já está montado. Então o que, que você vai fazer no seu projeto? Você vai pensar que eu tenho que encapar os terminais a fim de proteger, afinal não teria o menor sentido eu encapar ao contrário, tá? E deixar os terminais expostos, tá? A qualquer tipo de problema futuro aí, aonde você vai colocar o pack. E o fio você coloca de uma forma que ele fique na saída, tá? Na saída, nessa parte aqui do buraco, tá? Do retrátil, na cavidade de entrada do retrátil, tá? Então, pensando nesse ponto, já escolhi o formato que eu vou colocar o retrátil, tá? Então é assim, se o retrátil ele tá aqui, eu vou pegar ele aqui, só para ter uma base de referência. Se o meu retrátil está aqui e eu quero proteger a parte de cima, eu vou colocar ele de assim, tá certo? Tá? Então a partir daí, qual é a linha de referência que eu vou trabalhar? Se eu preciso encapar este lado, este e este, eu tenho que somar as 4 medidas, tá? Então vamos lá. Só para você, eu vou tentar desenhar aqui. Vamos lá? Então se eu estou falando de um pack que tem 4 lados, 1, 2, 3, 4, tá certo? Vamos lá. Então eu vou fazer isso, tá? Você pode fazer em qualquer tamanho, só para você ter uma referência. A partir daí, o que que eu faço? Vou tirar a medida, né? Vou tirar a medida dos tamanhos. Então eu sei que eu tenho, aqui tá, eu não sei se dá para ver no vídeo, eu acho que vai dar, mas aqui eu tô falando em 5 centímetros, tá? 5 mais 5, 10 centímetros, mas de qualquer forma, vamos fazer isso assim para não ficar, para não errar, não confundir a cabeça de vocês, vamos fazer desenhado. Então nós estamos falando em 5, tá? Que seria o corpo da desculpe, o corpo da bateria, tá? Então a gente pensando nela assim, né? E aqui eu tenho quantos centímetros na pontinha? Eu estou falando em 1,5 centímetro, 15 milímetros, tá? Então 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, tá certo? Então vamos lá. Qual que é o próximo passo? A partir do momento que eu já tenho essas medidas, eu vou somar os 4 lados. Então nós estamos falando que 5 com 5 dá 10, com 1,5 dá 13. Então eu tenho 13 centímetros de comprimento linear, se eu fosse tipo embrulhar a pilha, o pack, tá? Então se eu estivesse embrulhando assim, eu precisava de 13 centímetros de retrátil. Agora ficou fácil. Fácil mais ou menos, né? Porque assim, aí a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai encapar, vai escolher o retrátil dela, é pegar essa medida aqui. Só que aí ele esquece de que, na verdade, quando eu estou falando numa peça, num retrátil, que ele é chato, né? Então eu tenho um lado e o outro lado. Da mesma forma que aqui. Então se nós estamos falando em 13 centímetros, tá? Você tem duas formas de cálculo, tá? Ou eu mantenho esses 13 centímetros e eu escolho o retrátil somando, tá? Os dois lados, tá? Somando os dois lados, que eu também tenho um comprimento total, lembra do embrulho que eu falei. Então, somando os dois lados, ou eu pego esses 13 centímetros, tá? Eu divido ele por 2, tá? Que me dá 6,5 centímetros, tá certo? Eu estou levando em consideração esse pack, tá? Depois a gente tenta num outro pack aqui. Estão falando em 6,5 centímetros, a partir desta medida aqui, eu já sei que esses 6,5 centímetros,
ele já vai me dar uma base para eu poder escolher a peça certa, tá? Então é assim, vamos lá. Agora eu vou lá para a minha tabela dos retráteis que eu tenho disponível aqui para venda na loja, tá? Que na maioria, na grande maioria aí dos distribuidores são as mesmas medidas, tá? Varia aí em torno de milímetros, coisas milimétricas, tá? Então vamos lá, se eu estou falando aqui, vamos escolher a medida de cima? 13 centímetros é a medida total que eu tenho, tá certo? 13 centímetros para mim embrulhar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escolher um no formato chato, tá? Então a gente vai vir aqui, eu tenho que usar essa linha de referência das medidas que a gente tem, tá? No formato chato. E vou pegar essa medida aqui, ó. Se eu for escolher pelos 13 centímetros, eu tenho que dividir por 2. Se eu for utilizar os 6,5 centímetros, eu já posso utilizar sem problema a medida que já está na minha tabela, tá? Então é assim, vamos pelo 6,5 que é mais fácil? 6,5 centímetros. Opa, 6,5, aqui eu tenho 50 é curto, tá certo? 50 é curto, 66 vai dar? Vamos tentar? Não sei, provavelmente não vai dar porque a gente tem alguma gordurinha aqui de fio, proteção, essas coisas, terminal, fita, que acaba ultrapassando um pouquinho. Mas vamos tentar, não custa, às vezes pode ter uma pequena diferença no retrátil. Vamos lá para o físico mesmo, para o retrátil. Aqui eu coloquei algumas medidas, tá? Então, ó, tá vendo? Vamos lá, 30, 40... O de 50 eu tenho na tabela, mas eu acabei não separando aqui, mas tudo bem. Eu acho que a gente é o que menos vai usar aqui nesse momento. Então a gente está falando no retrátil de 66, tá? Então vamos lá, vamos fazer só uma conferência. 67, tá vendo? Tá dando um pouquinho mais, tá? Então vamos tentar colocar este pack aqui. Vamos lá. Show de bola. Coube, tá vendo? Tá? Então ficou fácil. Vamos lá. Então vamos lá. O que eu consigo? Vou conseguir retrair? Luiz, puxa vida, eu queria dar talvez eu vá passar um fio aqui. Não tem problema. Aí você já tem um parâmetro do certo, você dá um adicional. Vamos ver, por curiosidade, se os 78 milímetros ele retrairia aqui nesse pack. Vamos fazer um teste? Eu estou com um soprador portátil aqui, a bateria. Vamos ver, ó, tá aqui o meu soprador. Vamos ver, ele demora um pouquinho mais para aquecer, mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos lá ver se ele vai dar retração. Ele dá um pouquinho mais de trabalho porque ele enruga mais, tá? Mas você provavelmente vai conseguir retrair. Tá vendo? Aqui, ó, ele enrugou. Ele enrugou, o que eu faço aqui, ó? Eu dou calor e puxo ele, ó. Tá vendo, ó? Aí eu continuo. Ó, enrugou de novo. Vamos lá. Tá vendo? Ele retrai, só que deixa eu esquentar de novo aqui. Ele retrai, só que ele não chega ao extremo de dar um acabamento preciso. Tá vendo? Eu consigo esticar mais aqui, mas não vai dar certo, tá? Não vai dar certo não, ele vai demorar um pouco mais aqui e acho que a proposta inicial do vídeo não é essa. Vamos lá. Então vamos testar no 66? Vamos lá. 66, coloquei aqui. Aí você já tem que ficar bem atento porque você já tem que fechar o acabamento com as bordas certinhas, tá? Para você não ter que ficar dando acabamento com estilete depois, tá? Vamos lá. Aqui eu já vou trabalhar já em cima de uma forma que
que facilite o meu acabamento, tá? Ó, então eu começo pelas bordas, tá? Ó. Vamos lá. Estamos retraindo aqui. Ah, não que eu acabei cortando maior, do jeito que eu fiz aqui, ó. Não tem problema nenhum, eu vou dar uma dica. Apesar de que esse daqui, provavelmente eu vou fazer um vídeo depois esclarecendo isso, tá? Ó, tá retraído, tá? Para você fazer isso daqui, dar esse acabamento na outra borda que acabou cortando a maior aí, você vai esquentar, tá? Esquentou direitinho, aí você vem e puxa. Puxa e dá uma soprada. Tá? Soprei para deixar ele bem esticadinho e encolher ao máximo aqui na volta. Beleza? Vamos lá. Cortei assim, ó, com a tesoura, tá? Aí depois você só vem dando um acabamento aqui assim, ó. Tá? Ah, ficou ainda uns saltadinhos, não tem problema, porque depois você esquenta de novo. Tá vendo? Eu esquentei aqui, tô fazendo meio rápido aqui. O padrão de acabamento nosso não é esse, com certeza, mas de qualquer forma, tá aqui, ó. O pack tá encapado. Escolhi a medida certa, tá? Então é assim, vamos partir para um outro pack bem rápido. Aqui. Então aqui, ó, esse pack, tá vendo? Ele já tem um formato irregular, já é um pouco mais confuso. Confuso por quê? Não tem confusão. Se eu vou proteger as baterias, os terminais das baterias, eu vou seguir o mesmo procedimento. Então eu vou somar este lado, este e este lado. Tá? Vamos lá. Então eu sei aqui que eu tenho aqui 35 milímetros, não sei se dá para ver no vídeo aí, 35 milímetros, tá? E o comprimento total final, mais ou... Opa, 35 milímetros. Olha eu fazendo confusão também e confundindo vocês. 35 por 65, tá? Vamos desenhar. Vamos pegar outra tabela aqui. Eu vou usar a regra mais simples de escolha, tá? Então nós vamos falar assim, eu tenho 35 milímetros, né? Opa, tá assim. E a altura da bateria, 65. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Dá 65 mais 35, 65 mais 35, dá 100 milímetros. Vamos ver se o de 100 vai dar? Porque essa daqui, ela tem um espaço, apesar de que nós medimos, não teria como dar confusão, né? Mas vamos pegar aqui o retrátil de 100 milímetros para ver se dá certo. Ó, de 100 milímetros está aqui, tá? Então a gente não pode esquecer de que assim, ele tem 100 de assim e 100 de assim. Por isso que a gente, tá, fez essa contabilidade aqui, essa somatória individual. Vamos lá ver se dá certo? Ó, vai entrar apertadíssimo. Se você tiver um fio de passagem aqui, uma proteção na parte superior do pack, ele não vai passar, tá? Qual que é o caminho? Depois do 100, vamos para a tabela. 100 milímetros, chato, eu tenho ele em 120 milímetros. Então vamos para o de 120. Tá aqui. Será que eu vou conseguir retrair a esse ponto? Às vezes acontece isso, tá? De você ter, você tá numa medida aí um pouco ingrata, que igual essa daqui que ficou justa, mas não tem problema, tá? O retrátil, ele tem essa, ele permite essa retração aí em torno de 30% a 40%. Mas de qualquer forma, vamos fazer o teste aqui. Vamos lá, ó. Eu começo retraindo pelo meio, porque vai me ajudar, tá? Ó. Vamos lá.
Vamos retraindo aqui, você viu que tem que fazer de forma devagar e dando, e nunca deixando superaquecer, porque senão ele acaba enrugando ou furando o retrátil, tá? Tá aí, ó. Consegui chegar no ponto que eu queria. Agora aqui com um pouco mais de paciência, as ruguinhas que ficaram coladas no pack você vai tirando devagar, tá? Então vamos lá. Agora eu quero dar aquele acabamento que eu falei final. A gente retrai a volta no final do pack, tá? Já tá acabando a bateria do meu soprador, porque eu já peguei ela usada aqui. Vamos lá. Esquentei. Aí eu pego aqui assim, puxo, dou uma sopradinha, tá? Para esfriar rápido, para você não ter que ficar 2 horas segurando. Vem aqui, dou o corte inicial só para eu ter uma referência e depois a gente vem com o acabamento final, tá? Ó. Beleza? Ficou uma rebarbinha aqui, não tem problema, você vem aqui e faz isso daqui assim, ó. Você fez isso daqui, ó. Esquenta e vai apertando. Eu dei um acabamento rápido aqui, tá vendo? Ó? Fechou o seu pack, tá? Então é assim, galera, o vídeo é como eu falei, o vídeo era realmente dar uma instrução básica aí de como você escolher o tamanho exato do seu retrátil, tá? Como eu falei, essa tabela vai ficar aqui, que isso daqui eu acho que é primordial na hora da sua escolha. Às vezes o anúncio não mostra isso e a gente vai estar disponibilizando em todos os anúncios uma linha de referência do anúncio que você tá para o anúncio que você de fato precisa, tá? E essa tabela aqui vai ser uma linha de parâmetro para você escolher se você precisa aumentar ou diminuir o tamanho do retrátil, tá bom? Galera, o vídeo de hoje era esse. Eu quero agradecer por mais uma vez estar acessando o nosso canal aí. A nossa ideia é sempre de estar orientando, dando dicas aí da forma que a gente pode aqui, tá bom? Se você puder dar aquele joinha, eu agradeço, tá bom? E tenha um ótimo dia. Valeu mais uma vez, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.